Olá, meus queridos! Então, vamos dar continuidade à correção do questionário, questionário esse que foi referente à aula virtual número 3. Vamos, então, às questões. Questão número 7. Certo banco cobra juros simples de 0,3% ao dia para as contas pagas com atraso de até 30 dias. Pedro pagou uma conta de R$ 50 com atraso de 12 dias. O valor pago pelo Pedro foi de... Vamos continuar corrigindo da mesma maneira como a gente fez até o item 6. Fazemos a leitura do nosso item e vamos anotar os nossos dados. Certo banco cobra juros simples de 0,3% ao dia. Essa nossa primeira informação que nos foi fornecida é o nosso I, que é a nossa taxa. Então, 0,3%, aí vou colocar AD, que é referindo-se ao dia, né? A taxa é contada ao dia. Pedro pagou uma conta de R$ 50. O valor inicial da conta, então, é o meu capital, o meu valor inicial, que equivale a R$ 50, com atraso de 12 dias. O tempo, então, são 12 dias. T igual a 12 dias. Então, o meu tempo está com a unidade adequada, fazendo a relação com o tempo e a taxa. Então, vamos lá resolver a nossa questão, utilizar a fórmula. Juros é igual a CIT, tudo isso sobre 100. Os juros é o que a gente quer saber, né? Para verificar quanto que foi o aumento aí em relação ao preço da conta. O capital é 50, o I é 0,3, o tempo é 12, tudo isso sobre 100. Posso simplificar esse zero com esse zero aqui. Sobra para a gente, então, 5 vezes 0,3 vezes 12, tudo isso sobre 10. Se você fizer a multiplicação 5 vezes 0,3, isso vai dar 1,5. 1,5 vezes 12 vai dar 18 reais. Só que, o que a gente tem? Eu tenho uma divisão por 10. Quando a gente está dividindo, então, aqui 18 por 10, isso aqui vai ser equivalente, então, a R$ 1,80. Então, ao invés dele pagar R$ 50 pela conta, ele vai pagar os R$ 50 mais os juros. Isso equivale, então, a R$ 51,80. Esse é o valor que o Pedro vai ter que disponibilizar para fazer o pagamento dessa conta. Está aqui o nosso gabarito, R$ 51,80. Questão agora, questão número 8. Um cliente realizou uma aplicação no valor de R$ 2.500 por um período de 60 dias. Calcule os juros gerados nessa aplicação, sabendo que a taxa foi de 24% ao ano no regime de juros simples. Então, vamos fazer as anotações. A aplicação teve o valor inicial, então, de 2.500. Então, meu capital, 2.500. Por um período de 60 dias. Então, meu T é igual a 60 dias. Calcule os juros. Então, o que está sendo solicitado é para calcular os juros. Então, vou colocar o J e a interrogação, porque é o que a gente tem que determinar. Calcule os juros gerados nessa aplicação, sabendo que a taxa, então, o meu I, foi equivalente a 24% ao ano, no regime de juros simples. Nessa questão, nós temos que ter bastante cuidado, porque o tempo está em dias e a minha taxa está ao ano. Dessa maneira, a gente não pode simplesmente utilizar esses dados na nossa fórmula. Primeiro, então, a gente vai fazer as transformações, tá? Vou começar aqui com a minha taxa. A minha taxa está ao ano. Se eu quiser transformar essa taxa, porque nós estamos fazendo os cálculos em juros simples, então nós podemos fazer isso, transformar a nossa taxa diretamente. Nós temos, então, a taxa de 24% ao ano. Se eu quero transformar ela para taxa ao mês, eu sei que um ano tem 12 meses. Então, eu simplesmente vou fazer 24 dividido por 12. E aí eu vou conseguir descobrir a taxa a cada mês. Então, 24 dividido por 12 é 2. 2% ao mês. Então, ou eu uso a minha taxa agora ao mês, ou eu transformo a minha taxa para ao dia, certo?
Por quê? Porque o meu tempo está em dias. Eu acho mais interessante transformar a minha taxa ao mês, como está, e transformar o meu tempo para meses também, tá? Vou fazer essa transformação assim. Se por acaso você utilizou tudo em dias, não tem nenhum problema. Então você usou o tempo em dias, a minha taxa ao dia, não tem problema. Vou fazer aqui porque eu acho mais simples, então, nesse caso. O meu tempo são 60 dias. 60 dias, a gente sabe que em matemática financeira a gente adota um mês com 30 dias, tá? Isso foi colocado em uma videoaula já postada no Marissa 3.0, certo? Uma das nossas primeiras videoaulas. Então, se um mês tem 30 dias, se você tem 60 dias, então você vai ter 2 meses. É só fazer o 60 dividido por 30. Isso aqui vai ser equivalente a 2 meses. Então, 60 dias equivalem a 2 meses. Pronto. Então, agora minha taxa e o tempo já estão ali com as unidades adequadas. Eu vou fazer a substituição na fórmula. O capital é 2.500 vezes a taxa, que é 2% ao mês, vezes o tempo, que são 2 meses. Tudo isso sobre 100. Posso simplificar os dois zeros do 100 com os dois zeros do 2.500. Então, a gente encontra que juros é 25 vezes 2 vezes 2. Então, o meu juros é 25 vezes 2 é 50. 50 vezes 2 é 100. Então, quer dizer aí que a gente tem uma aplicação com um rendimento, né, de R$100 de acordo com o nosso problema. Ok? Então, gabarito 100. Questão número 9. Questão número 9 traz para a gente. Um investidor aplicou R$3.000 a taxa de 1,5% ao mês. Por quanto tempo deverá manter a aplicação se deseja receber 3.630 ao final da aplicação? Então, vamos fazer as anotações ali dos nossos dados. O 3.000, né, é o valor que ele aplicou, então meu capital é igual a 3.000, a uma taxa de 1,5% ao mês, então é 1,5% ao mês. Por quanto tempo? Então o T é o que a gente tem que determinar. Por quanto tempo deverá manter a aplicação se deseja receber 3.630 ao final? Então é o total final que ele vai receber. Ou seja, o 3.630 é o meu montante. O meu montante é 3.630. Dado esse montante, eu consigo concluir que de juros houve um rendimento de R$630. Por quê? Se ele colocou 3.000, mas ao final de determinado prazo ele consegue resgatar 3.630, então houve um a mais, houve um adicional. Então, nesse caso, o adicional é o que a gente chama de juros. Então, o meu juros foi o a mais equivalendo, então, a 630. Agora, a gente consegue fazer os nossos cálculos utilizando a fórmula. Eu vou usar, então, a fórmula juros é igual a CIT sobre 100. O juros é 630. O capital é 3.000. A taxa é 1,5. O tempo é o que eu quero descobrir. Vou deixar ali, então, a minha variável. Tudo isso sobre 100. Vou simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Sobra para a gente 630 é igual a 30 vezes 1,5 vezes T. Então, 630 é igual a 45T. 630 dividido por 45 é o meu T. 630 dividido por 45 equivale a 14. Então, 14 é o meu T. Como a minha taxa está ao mês, então a gente vai ter 14 meses. Como nas nossas opções nós não temos 14 meses, a gente vai transformar aqui para anos e meses. Um ano tem 12 meses. Então, a gente vai ter um ano e vou sobrar 2 meses, né? 2 meses. Então, 1 ano e 2 meses, tá aí o nosso gabarito da questão. Próximo item, item número 10. Uma pessoa fez um empréstimo de 5.200 e vai pagá-lo em 5 meses
a uma taxa de 1,5% ao mês. Qual é a quantia de juro que a pessoa vai pagar ao mês? Qual o total pago pela pessoa após 5 meses? Então, vamos anotar os nossos dados. A pessoa fez um empréstimo de 5.200. É o valor inicial, então. Meu capital é igual a 5.200. E vai pagá-lo em 5 meses. Então, meu T é igual a 5 meses. A uma taxa, que é o meu I, equivalente a 1,5% ao mês. Qual a quantia de juros que a pessoa vai pagar ao mês? Então, meu J é o que eu quero descobrir. Então, vamos responder essa primeira parte da questão. Anotamos os dados, vamos substituir. Juros é igual ao capital 5.200 vezes a taxa, que é 1,5, vezes o tempo, que é 5. Tudo isso sobre 100. Posso simplificar esses dois zeros do 100 com esses dois zeros do 5.200. Então, meu juros vai ser 52 vezes 1,5 vezes 5. Se você efetua a multiplicação ali do 52 vezes 1,5 vezes 5, você encontra 390. Só que esse 390 é o total de juros que ele vai pagar. Como o que foi solicitado inicialmente foi a quantidade de juros que vai ser pago ao mês, então eu vou ter que pegar 390 e dividir por 5, porque os 390 equivale aos juros em 5 meses. Então, eu vou dividir por 5. Quando a gente divide 390 por 5, a gente encontra o 78. O que é o 78? É a quantidade de juros que vai se pagar a cada mês. Ou seja, em 5 meses, ele vai gastar o total de 390, mas a cada mês ele vai gastar R$ 78,00 de juros. Ok, pessoal? Qual o total pago pela pessoa após 5 meses? Então, eu quero saber o valor total ali, o final. Se ele pegou um empréstimo de 5.200, mas ele vai ter que devolver com juros, vamos ver qual vai ser o total. Ó, montante é o valor final, é igual a capital mais os juros. Montante é igual ao meu capital, que é 5.200, mais os juros. O juros total, que equivale a 390. Então, o meu montante é 5.590. Esse é o valor final que ele vai pagar. Então, ele pegou 5.200 emprestado, mas devolveu aí, ao final de 5 meses, R$ 5.590. Vamos ao último item, que é a questão número 11. Usando o sistema de capitalização de juros simples, uma pessoa aplicou R$ 2.000 a taxa de 3% ao mês durante 4 meses. No final do período, fez uma retirada de R$ 1.000 e aplicou o restante a 2,5% ao mês durante 3 meses. O montante, ao final dos 7 meses, foi. Então, a pergunta é, ao final de 7 meses, quanto que a pessoa vai poder resgatar, então? Vamos parte por parte dessa questão. A pessoa, então, aplicou R$ 2.000. Então, meu valor inicial aqui, ó, meu valor inicial, meu capital é R$ 2.000. Há uma taxa, que é o I, de 3% ao mês, durante 4 meses. Vou parar aqui minha primeira etapa da questão. Já dá para a gente descobrir ali quanto que vai ser o rendimento, quanto que você vai ter a mais, então, nessa primeira etapa, ou seja, nos 4 meses ali de aplicação ali. Então, vamos lá, ó. Juros é igual ao capital, que é 2.000, vezes a taxa, que é 3, vezes o tempo, que é 4. Tudo isso sobre 100. Posso simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Então, o meu juros é igual a 20 vezes 3 vezes 4. Então, o meu juros é 20 vezes 3 é 60. 60 vezes 4 vai dar 240. Então, de juros, 240 a mais. Isso quer dizer que ao final dos 4 meses, o que ela tinha disponível, então, né, o que essa pessoa tinha disponível, seria R$ 2.240, certo? Esse é o total ali da primeira aplicação. Só que o que aconteceu? Essa pessoa fez uma retirada de R$ 1.000. Então, ela tinha lá 2.240. Aí, o que aconteceu? Retirou
Então, vou escrever aqui bonitinho. Retirou R$1.000. Então, se retirou R$1.000, o que vai sobrar, então, lá nessa aplicação é 1.240. Isso é o que sobrou. E esse valor que sobrou, então, vai ser o meu valor inicial de uma outra aplicação, tá? Por quê? Ela pegou esses 1.240 e aplicou a uma taxa de 2,5% ao mês durante 3 meses. Tá aqui a minha taxa ao mês e meu tempo em mês. E aí a gente vai ver quanto agora que vai render para ela nessa segunda aplicação. Vamos calcular, ó. Juros é igual a capital, 1.240, vezes a taxa, que é 2,5, vezes o tempo, que é 3. Tudo isso sobre 100. Então, o meu juros total, ó, vou simplificar esse zero com esse zero, o meu juros total fazendo a multiplicação do 124 vezes 2,5 vezes 3, dividindo por 10, é 93. Então, se nessa segunda aplicação foi colocado o valor inicial de 1.240 e rendeu, houve um a mais de R$93, isso quer dizer que ao final, então, dos 7 meses, ela vai conseguir resgatar R$1.333. Essa foi, então, nossa questão número 11. Espero que tenha ficado claro para todos. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, manda lá no fórum. Pode enviar também um arquivo para mim. Nessa aula virtual número 4, a última aba, pedindo sugestões, contribuições, o que vocês precisam, o que vocês têm de dúvida. Então você posta um arquivo lá, me envia, tá? Pode ser foto, pode ser vídeo, pode ser um arquivo no Word. Posta lá para mim e dando a sua sugestão, a sua contribuição. Esse arquivo vem diretamente para mim, ninguém tem acesso, tá bom, pessoal? Então, se por acaso você não quer comentar no fórum, manda a dúvida, por exemplo, para mim diretamente, certo? Então, essas duas aulas foram referentes à correção do nosso questionário esse que foi aplicado lá na aula virtual número 3. Um super beijo, muito obrigada, pessoal!